Vamos ler o texto da Bíblia. Amós, depois de Daniel, Oséias, Ezequiel, você vai encontrar o profeta Amós, antes de Miqueias. É uns livros um pouquinho difíceis de encontrar, porque bem pouco lido, mas vamos ler esse texto da Bíblia Sagrada, que está em Miqueias, capítulo 2, ou Oséias, ou Amós, antes de Miqueias, capítulo 4, versículo 12. 4 e 12 é bem conhecido o texto, mas é um texto para nós pensarmos aqui um pouco sobre o que Deus coloca aos nossos corações. Quantos encontraram Amós? Ele está aí na Bíblia, né? Você vai achar ele. Quando você não acha, você vai para o índice e vê o número da página. Amós é AM ou escrito por extenso. O Peterson está aí, né? Mas nós vamos trazer para pregar um culto aí para nós, de Vitória, um domingo à noite. E quem sabe o Peterson vem congregar conosco aqui. Glória a Deus. Quantos encontraram? Diga amém? Amém. Acharam ele, né? Então vamos ler. Diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz assim, ó: eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós temos aqui um pedido de Deus para a nação de Israel, através do profeta Amós, dizendo, assim eu te farei. Por quê? Se nós lermos os versículos anteriores deste versículo, nós vamos ver que Israel estava passando por uma cegueira espiritual, e de que ele precisava melhorar a sua conduta de nação eleita, que é a nação de Israel. E a Bíblia diz que Deus sempre usou nações vizinhas ou nações de longe para ir contra Israel. Sempre quando Deus queria consertar alguma coisa no meio da nação de Israel, Deus usava os assírios, os babilônicos. Eles vinham, atacavam Israel e faziam com que Israel voltasse a buscar a Deus para sair do momento e da dificuldade que estava enfrentando. E Deus, antes de dizer estas palavras, Ele está dizendo que ia deixar Israel com os dentes limpos. Isso era sem comida, sem água, ia deixar eles numa escassez, para que eles entendessem que eles precisavam se encontrar com Deus. Então, nós olhando para este versículo, Amós, ele adverte o povo, dizendo: prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Por que Deus se referia sempre a Israel desta forma? Porque Israel é o povo escolhido de Deus. E quando Deus se porta à nação de Israel, dizendo que Ele queria que ela se consertasse, é porque Deus, ainda hoje conosco, Deus não tem prazer que nenhum de nós venhamos abandonar a salvação e voltar-se para trás. Nós não temos nenhuma vitória quando nós retrocedemos e voltamos atrás, ou voltamos para a velha vida. Por quê? A vida do cristão é sempre em novidade de vida. A luz do cristão é como leu o nosso querido irmão de Provérbios. Ele leu aí que a luz do cristão, ela vai brilhando, e a luz do cristão é como a aurora. Cada dia vai brilhando mais, até chegar à estatura de varão, ou de homem, de mulher. Quando a Bíblia fala de varão, está falando de homem, mulher, criança, adolescente, jovens, porque Deus se porta a humanidade como homem. Então, nós olhamos que para se encontrar com Deus, nós achamos que é da nossa forma, e Deus sempre prepara um jeito para se encontrar conosco. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar quando Deus se encontra com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha de fogo. Não era uma situação normal para que nós viéssemos entender que Deus iria se manifestar dentro de uma fornalha. Mas os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. As nossas intenções não são as intenções de Deus.
E Deus, Ele trabalha do seu jeito, da sua maneira, para que nós venhamos entender que Ele é poderoso, que Ele permitiu, vamos supor, Daniel entrar na cova dos leões, que permitiu Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi trocado o nome, se é um nome pagão que colocaram a eles, permitiu que eles entrassem dentro da fornalha, e Deus poderia ter livrado eles da fornalha, mas Deus permitiu que eles entrassem na fornalha, porque lá dentro da fornalha, Deus entraria com eles. Então Deus marcou o encontro naquele lugar, aonde que as pessoas poderiam dizer assim: mas que Deus é esse que vai permitir que ele entre na fornalha, com a caldeira, com a fornalha aquecida 7 vezes mais, e agora Deus vai permitir que eles sejam lançados? Não são crentes, não são homens tementes a Deus, estão sendo lançados na fornalha porque não se curvaram diante do som da trombeta, agora estão sendo lançados na fornalha. Que Deus é esse que permite que uma pessoa que é fiel, que é temente a Deus, passe por luta, por provas? É porque na luta, na prova, na tentação, na dificuldade, Deus às vezes está marcando um encontro com você, falando de perto com você. Porque às vezes nós não enxergamos Deus na hora da bonança, nós não enxergamos Deus na hora da fartura, mas na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da angústia, nós enxergamos Deus bem pertinho de nós. Você conhece aquele hino que Júlio César Malene gravou, regravou, mas é um hino que eu acho que foi feito lá pelas pessoas do mundo, mas que é uma letra muito linda, que diz que alguém olhou para os rastros que ficavam na areia, e era apenas os rastros dele, ele julgou que eram os rastros dele, e ele estava sozinho naquela caminhada. E a Bíblia diz, ou a música, a letra da música diz que naquela hora em que aquela pessoa achou que estava andando só, é que Jesus estava ali carregando no colo. Quando nós achamos que nós estamos andando sozinho, nós nos equivocamos, porque Deus nunca nos deixa só. Ele sempre está conosco em qualquer situação da nossa vida. E aí nós olhamos que nesse momento em que Deus aparece para Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá naquela fornalha, o próprio rei diz assim: nós lançamos 3 na fornalha, mas nós estamos vendo daqui de fora. Como é que conseguiria ver alguém dentro do fogo? Porque quando eles foram, as pessoas que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, eles já morreram queimados pelo grau de caloria que estava a fornalha, irmão José. Mas a Bíblia diz que quando eles caíram na fornalha, a coisa mais sensível de um ser humano é o cabelo para se queimar. Você já viu quando você demora para acender o gás, que ainda acende no isqueirinho lá, ou com fósforo, quando ainda não é o elétrico? Você às vezes deixa a mão ali, só naquele instantinho, é só um calorzinho, já queima os pelos, ou a mão, ou o cabelo. É coisa rápida para queimar o cabelo. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha, foram jogados na fornalha, mas quando eles estão lá dentro, o 4º homem está passeando dentro da fornalha deles. Foi um lugar que Deus marcou para se encontrar com eles. Por quê? Por causa da fidelidade. Porque quando o rei disse: vou lançar vocês na fornalha, eles não se encurvaram diante do problema. O que eles disseram, irmão Silé? Eles disseram o seguinte: ó rei, saiba você, que se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. E se Ele não nos livrar da fornalha, nós não vamos nos encurvar também diante da sua estátua. Nós vamos permanecer fiel. Então Deus se manifestou pela fidelidade, pela fé, pela honra e pela sinceridade de caráter que eles tiveram, de estar numa nação distante, fora da sua pátria, mas adorando ao Deus que os salvou, que livrou. E quando Deus faz este milagre, a Bíblia diz que o rei manda tirá-los para fora, e aquele nome, o nome do nosso Deus, foi exaltado pela vida desses 3 jovens. Então foi um lugar que alguém diz assim: não é lugar para Deus se encontrar, mas Deus, Ele marca os encontros conosco que nós achamos que não é. E quando nós achamos que é o fim, é o que Deus está preparando para nós nos encontrarmos com Ele. Então se encontrar com Deus depende de cada um. Ora, Deus também pode nos encontrar conosco. Tem pessoas que acham que Deus vai se encontrar comigo apenas quando eu estou aqui na igreja. Não,
Deus marca encontro conosco quando nós estamos no nosso quarto de oração, no nosso momento devocional com Deus. Deus pode encher o ambiente onde você está e você ter um encontro com Deus ali. Mas o Senhor está falando de que encontro? Do encontro da salvação? Não. O encontro da salvação foi quando você abraçou a fé. Agora todos os encontros, as experiências que você vai tendo com Deus, é para alicerçar você cada vez mais na presença de Deus e não desistir da caminhada. Porque se nós não vivêssemos de lutas e de vitórias, nós não viríamos para a igreja. Se nós não vivêssemos de altos e baixos, nós não estaríamos no culto. Se nós não vivêssemos de dias de estar lá em cima, dias de estar lá embaixo, dias de estar cantando, dias de estar tristes, nós não buscaríamos a presença de Deus. Por quê? Porque ali mostra, o que Deus quer mostrar para nós, que nós somos frágeis e que nós não temos capacidade humana para vencer este mundo, e que nós somos dependentes de Deus 24 horas por dia. Nós somos dependentes dele, precisamos da sua graça, da sua misericórdia, e por isso que ele sempre disse à nação de Israel: prepara-te para encontrares com teu Deus. E se nós não nos prepararmos, ele arruma uma maneira, um jeito para fazer nós chegarmos mais perto dele. Ora, se você olhar na Bíblia, você vai ver que Deus marcou um encontro com Saulo de Tarso, aonde ele não estava programado a encontrar-se com Deus. O que Saulo ia fazer? Ele estava com uma carta, com um papel assinado, carimbado, dizendo que ia buscar os cristãos para ser maltratados, mortos. Mas no caminho que ele ia para Damasco, ele se encontrou com Deus. E diz a Bíblia que ele viu uma luz, e quando ele viu esta luz, ele prostrou-se no chão, e uma voz falou para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele diz assim: quem é tu, Senhor? Aí Jesus disse: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Um encontro que o Saulo não esperava que acontecesse. Ele estava irado, estava com cartas para buscar cristãos e matá-los, e colocá-los na forca, apedrejá-los, assim como ele fez com Estevão. Porque quando Estevão foi morto a pedradas, o Saulo consentiu na morte de Estevão. E eles lançaram aí as vestes de Estevão aos pés de Paulo. E esse Saulo que vai perseguir os cristãos, ele tem um encontro maravilhoso. E quando ele se encontra com o Senhor Jesus, a primeira coisa que acontece com Saulo é ele perder a visão. Ele ficou cego. Quando alguém se encontra com Jesus, ele literalmente fecha os olhos para o mundo e abre para Cristo. Isso é uma transformação que deve acontecer na nossa vida. O Saulo, quando ele caiu, ele já ficou cego. E a Bíblia diz que esse encontro com Deus foi uma experiência muito maravilhosa. O Saulo é levado para uma rua chamada Direita, na casa de um certo Simão, e diz a Bíblia que o Saulo ficou orando e jejuando durante 3 dias, até que Deus preparou um vaso e mandou aquele vaso ir aonde estava o Saulo. E aí, quando Deus manda o mensageiro para levar a mensagem para Saulo, o mensageiro refuta. Ele diz: não vou, esse é um homem perseguidor, é um homem que mata crente, é um homem que é irado contra a tua palavra. Ele diz: não, você pode ir, porque eu já me encontrei com ele e ele está orando. O que o homem não faz, Deus faz. Glória a Deus. O Saulo era um perseguidor, mas quando ele se encontra com o Senhor, ele já volta para a casa do Simão, e ele já está orando 3 dias e 3 noites. E quando Deus fala com Ananias, dá o endereço, na rua chamada Direita, você vai encontrar um homem, dizendo assim: não, Senhor, não, vai, porque ele é um vaso escolhido, porque eu marquei o encontro e mudei a vida dele. É isso que Deus quer fazer conosco. Mas como, pastor, é do jeito que eu quero? Não, é do jeito que Deus prepara. Porque quando nós planejamos a nossa maneira,
Nós não temos às vezes aquela resposta, mas quando Deus prepara, as coisas são diferentes. Uma outra coisa que você vai encontrar e você vai achar um pouco, não é certo isso. O Estevão, ele estava sendo apedrejado, mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele tem um encontro com Deus. Ele olha para o céu e vê o Filho do Homem em pé, olhando aquela cena, e ele diz assim: eu estou vendo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Ele estava sendo sepultado com pedras por ser um cristão fiel, mas ele estava tendo um encontro espiritual com Deus, e ele poderia dizer assim: pode me apedrejar, porque eu estou vendo o melhor da minha vida. Irmão, o melhor da nossa vida não é aqui nesta terra. Nós somos forasteiros, peregrinos, e vamos morar no céu. O que eu tenho que fazer então? Preparar-se para encontrar com o teu Deus. E não é nas situações que nós queremos, é na situação que Deus proporciona, que Deus fala, que Deus faz. Porque quando Deus trabalha no nosso coração da forma que Ele quer fazer, as coisas acontecem de uma maneira extraordinária. Se nós olharmos também como nós vamos nos encontrar com Deus, a igreja que vai ser arrebatada, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, no arrebatamento da igreja. Quando Jesus receber a ordem do Pai: vai, meu filho, busca a tua noiva amada. O nosso encontro com Deus, se nós não tivermos partido desta vida ainda, vai ser aquele encontro triunfal, a igreja se encontrando com Cristo na glória. Oh, que encontro maravilhoso será esse! Que encontro é esse, pastor? Esse encontro se chama o arrebatamento da igreja, e que muitas pessoas acabam não crendo mais que Deus pode